abençoada. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre cada um de vocês. Bom dia para todas as crianças, para todos os papais, todas as mamães, os vovôs e vovós, que eu já estou sabendo que muito vovô, muita vovó tá assistindo a gente. Ai, que coisa boa! Participem mesmo com a gente, ó, e abençoem os pequenininhos, dê aquela força, aquele estímulo, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos alegres, amém? Olha, um abraço apertadão para todo mundo. Tia Tati tá com tanta saudade, mas enquanto a gente não pode voltar, estamos juntos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor e aprender mais da sua palavra. Amém? E eu vou pedir logo que você feche os seus olhinhos e nós vamos começar hoje com uma oração. Vamos conversar com Deus e vamos pedir que Ele abençoe este culto infantil. Feche os seus olhinhos e vamos orar comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor deu para cada um de nós. Muito obrigada porque sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Te peço que abençoes a minha família, os meus amigos, os meus professores, as pessoas que eu amo, Senhor, livrando de todo mal, fazendo com que elas sejam felizes, Senhor. Mesmo nesse tempo, nesses dias que são tão difíceis para todos nós. Que possamos entender a cada momento e estar lembrados de que a alegria do Senhor é a nossa força, de que é o Senhor quem nos sustenta e que podemos confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nos ajude e nos abençoe neste tempo, no estudo de hoje, para que possamos aprender mais da Tua Palavra. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém! Como é bom louvar o Senhor, como é bom falar com Deus. E a gente vai agora ouvir um louvor de um amiguinho lindo, fofo, da bochecha tão linda, que cantou para todos nós hoje. Sabe quem vai cantar? Tchan, 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 tchan! Pedro Vitor! Isso mesmo! Quem canta hoje com a gente é o Pedro. Canta, Pedro! 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é bom, lá, 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 lá. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Ai, Pedro, que lindo que você tá grandão. Olha, obrigada, que Deus abençoe muito você, abençoe muito sua família, que você possa crescer forte e bonito para a glória de Deus, tá bom? Muita saúde, um abraço grandão, com muita saudade. Muito obrigada. E hoje eu tenho 2 convidadas especiais, é Bela... Oi, pessoal! E Bia! Oi, pessoal! A gente vai fazer uma brincadeira que todo mundo pode fazer em casa também. Nós vamos descobrir algumas coisas que nós temos aqui na mesa, se elas afundam ou se elas flutuam, se elas afundam ou não afundam, tá bom? E eu escolhi... Bela e Bia. E eu escolhi alguns objetos, algumas coisinhas aqui, tá bom? Vamos começar? Escolhemos várias coisas, tem muita coisa pra gente ver se vai boiar ou não vai boiar. Tá bom, então vamos lá. Aqui está o pote de água que a gente vai colocar as coisas pra ver se elas vão flutuar ou se não vão flutuar. Tá bom, então vamos começar. Eu vou começar com Bia, tá bom, Bia? Bom, será que esse giz de cera afunda ou vai ficar flutuando? Vamos ver? Afundou! O giz de cera afundou, não foi? Vamos ver, Bela, agora. Já que foi um giz de cera, Bela, vamos ver esse lápis aqui, ó. É um lápis pequeno. Esse lápis vai afundar ou vai flutuar? Acho que ele vai afundar. Vamos ver? Ah, Flutuou! eu perdi. Bia, Vamos ver? eu também. Vamos ver outra coisa, Bia. Ó, uma tampinha de metal. Tá bom? Uma tampinha. Acho que ela Essa flutua. tampinha afunda ou flutua? Vamos ver? Acho que ela flutua. Coloca aí, vamos ver. Acertei! Flutuou! Bela, um clipe, ó. Aquele que a gente coloca no papel. Dá pra ver?
Pronto, vamos ver se vai afundar ou flutuar. Vamos ver o que vai acontecer. Afundar. Afundou. Muito bem. Porque ele tá com buraco. Quem tem coisas que tem buraco não flutua. Ah, é? Será que é isso mesmo? Bia, uma coisa que Bia gosta de comer, ó. Goiaba, né, Bia? Acho que Essa é goiaba, será que afunda ou flutua? Acho que ela boia. Vamos ver. Eu acertei! Tá flutuando, Bia. Já que for uma fruta, vamos outra fruta, Bela. Um limão. O que é que vai acontecer com o limão? Acho que ela boia. Ó, Acertei? Não. afundou. Afundou. Vamos continuar com os vegetais, ó. Uma batata. Vamos ver o que vai acontecer com a batata? A batata afundou. Não foi? E agora, Bela, uma colher, Bela. Uma colher pequena. Vamos ver? Deixa eu dar espacinho aqui. Tá tão grande. Espero que esteja dando pra todo mundo ver ali. Vamos lá. Vamos lá. Acho que ela boia. Afundou. Bia, uma bolinha pula. Acho que ela flutua. Vamos ver, Bia. Acertei? Não. A bolinha afundou. Tá vendo aí? Isso. Bela, não, vamos ver isso aqui primeiro. Uma moedinha de R$1. Moeda de R$1. Ela vai afundar ou vai flutuar, Acho que Bela? vai flutuar. Afundou. Tô perdendo toda hora. Não, mas só ganhei um. Não é competição não. Bia, um palitinho de fósforos, ó. Será que vai afundar ou vai flutuar? Vamos ver? Tá flutuando, né? Parece um barquinho. O barquinho da viúva. Olha tá só, Bela. andando. Bela, uma massinha. Eu tenho 2 massinhas, eu vou fazer uma experiência, olha só. Uma massinha em formato de bolinha, tá? Uma esfera. Vai afundar ou vai flutuar? Acho que vai flutuar. Afundou! Eu também tenho outra massinha, olha só, em formato de esfera, né, aqui. Mas eu vou modificar aqui, ó, o formato da massinha. Eu vou fazer uma cunha, vamos fazer assim, ó. Vai parecer um pratinho, tá certo, Bia? E a gente vai ver se ela também afunda. Será que afunda? Aquela ali afundou. Acho que essa daí boia, porque ela tá com formato de... Vamos tentar botar assim na água pra ver se ela Tá. vai afundar ou se ela vai flutuar. Ela vai flutuar, porque ela tá Vê? assim. Afundou do mesmo jeito, tá vendo? O barquinho Deixa da ela lá, viúva vamos lá. Afundou. Afundou. Então, fizemos aqui uma experiência do que é que afunda e do que é que não afunda. Eu quero agradecer as minhas assistentes, Bela e Bia, pela participação. Obrigada. Briga. Obrigada, Bia. Um beijo. A Um beijo, Bela. tá boiando. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau ali pra todo mundo. Tchau. Beijo todo mundo. Eu quero fazer de Beijo. novo. Beijo. Eu quero ser de novo. O X tá boiando. Gente, e o versículo da palavra de Deus que eu quero deixar para todo mundo guardar no coração hoje, ele se encontra no livro dos Salmos. É o Salmo 46. Esse é um versículo muito conhecido que eu decorei quando eu ainda era uma criancinha. E se você puder, seria muito bom, ó, guardar na mente e no seu coração também, tá? Salmos 46 e o versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro ou auxílio sempre presente na adversidade. Na Bíblia que eu usei para decorar, dizia que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Adversidade significa um momento difícil, algo que a gente não estava esperando, um momento que é ruim. A mesma coisa, o mesmo sentido da angústia, que fala numa outra versão da Bíblia. Seja como for, a nossa certeza é que Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele lugar alto para onde a gente pode correr para lá e se esconder, se abrigar, ficar protegido do mal. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente. É aquela pessoa que, para qualquer momento, seja de angústia, de adversidade, seja de tristeza, Deus vai estar presente para nos socorrer e nos livrar do mal.
Vocês lembram que nós estamos nesse período agora estudando sobre um tema muito legal, muito especial, que está bem aqui atrás nesse cartaz? Ele diz: escute o que Jesus quer te ensinar. Na semana passada, com a lição que nós aprendemos, nós entendemos que Jesus quer nos ensinar sobre obediência e sobre boas escolhas. O que será que Jesus vai nos ensinar hoje, hein? Antes disso, eu queria cantar com vocês. Eu queria cantar a musiquinha Deus Fala a Mim. Se a gente tem que escutar o que Jesus quer nos ensinar, isso quer dizer que Jesus também fala. Ele fala por meio da Bíblia, ele fala por meio da sua palavra. E você vai cantar comigo essa musiquinha, que eu sei que todo mundo já aprendeu. Eu não vou cantar sozinha. Quem tem instrumento, microfoninho, vai lá buscar. Vamos cantar comigo? Horário do culto infantil, é horário para estar com sua Bíblia, com seus instrumentos, com seu microfone, tá bom? Então vamos cantar a musiquinha Deus Fala a Mim. Tudo era escuro, então por amor, Deus falou e o mundo criou. E a gente vai ver na segunda parte que Deus fala conosco por meio da Bíblia. Tudo que a gente precisa saber. Vamos cantar? Canta aí comigo. Vamos cantar. Tudo era escuro, então por amor, Deus falou e o mundo criou. Eu posso agora enxergar sua mão na beleza da criação. Deus também fala por meio da Bíblia o que eu preciso saber. Deus nos fala e nos salva através do seu Filho Jesus. Tudo era escuro, então por amor Deus falou e o mundo criou. Eu posso agora enxergar sua mão na beleza da criação. Deus também fala por meio da Bíblia o que eu preciso saber. Deus nos fala e nos salva através do seu Filho Jesus. Deus nos fala e nos salva através do seu Filho Jesus. Nós agora vamos aprender uma história bíblica muito linda, muito interessante também, muito curiosa. Ela está lá no texto de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu não vou ler agora, mas vejam só, você pode abrir a sua Bíblia já em Mateus, no capítulo 14, e deixa abertinha lá a partir do verso 22. Essa situação aqui, ela aconteceu logo depois que Jesus realizou um milagre. Era um milagre atrás do outro. Eu vou falar também de um milagre, não é? Mas vocês vão lembrar, eu tenho aqui uma figurinha muito linda, de quando Jesus fez esse milagre aqui, ó. O milagre de multiplicar pães e peixes. Vocês lembram? Todas as crianças conhecem muito bem essa historinha, não é? Um menininho que estava num lugar quando Jesus estava pregando e ele levou esse lanche, apresentou para Jesus que eram 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou esse alimento que alimentou todo mundo que estava lá ouvindo. Esse todo mundo não era pouca gente, não. Havia mais de 5.000 pessoas. E ó, foi tanta comida, multiplicou tanto que até sobraram muitos cestos. Só que hoje eu não vou falar exatamente dessa história. Vou falar do que aconteceu depois daqui. Tinha gente demais lá. E Jesus já estava preocupado porque estava ficando tarde. O que é que Jesus fez? Ele mandou que os discípulos fossem, que os discípulos entrassem em seus barcos para atravessar o lago, justamente porque já estava ficando de noite. E os discípulos estavam meio receosos porque iam deixar Jesus sozinho, eles não queriam ir. Mas Jesus disse: não, vocês podem ir enquanto eu vou despedir a multidão, porque eu também preciso ficar aqui um tempinho para orar. Gente, por mais que a gente ore, não é? A gente aprende a orar com o papai, com a mamãe, com a tia na escola dominical, ou até mesmo na sua escola. Mas existem momentos que a gente precisa orar sozinho.
a gente precisa ter o nosso momento com Deus sozinho. Aquele momento de orar, de cantar, de conversar com Jesus, de ler a Bíblia. Até Jesus, que era filho de Deus, precisava desse momento de estar sozinho. E Jesus, sozinho, depois que a multidão foi embora, ele subiu ao monte e foi orar. Ele estava ali orando, conversando com Deus, conversando com seu Pai, sobre tantas coisas que estavam acontecendo, né? Certamente Jesus orava para que as pessoas fossem abençoadas através da palavra dele e de tudo que ele tinha que realizar. E Jesus ficou lá no monte. Como eu falei antes, já era noite. Jesus estava orando, não sabemos exatamente por quanto tempo, e os discípulos tinham entrado no barco e tinham seguido viagem pelo lago para atravessar para o outro lado. Bem, a Bíblia conta que já era madrugada quando Jesus ainda estava orando. E o que aconteceu? Jesus percebeu, de longe, ele viu que os discípulos estavam com alguma dificuldade para remar o barco. Eles estavam com dificuldade, por quê? Porque os ventos começaram a ficar violentos e começou a chover. Isso. Vocês lembram quando eu contei aquela história que Jesus acalmou a tempestade? Pois é. Será que vai acontecer tudo de novo, né? Os discípulos estavam no barco, Jesus mandou que eles fossem, eles foram e de repente Jesus viu ao longe que estava acontecendo alguma coisa. Os discípulos estavam em dificuldades, olha só. Começou a chover, os ventos ficaram muito fortes e quando os ventos ficam muito fortes, o barco, ó, balança. E olha o tamanho do barco, não era um navio não, era um barco. A coisa começou a ficar perigosa. E a Bíblia fala que lá daquele monte onde Jesus estava orando, ele pôde ver. Ele viu o que estava acontecendo com os discípulos. Sobre Jesus estar vendo, ou sobre Jesus ter visto, existe um texto na palavra de Deus que é muito interessante, lá no livro de Provérbios. Diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não importa onde a gente esteja, não importa aquilo que a gente está fazendo, Deus tudo vê. Ele está vendo tudo. Ele vê se a gente está triste, se está alegre, se a gente está com algum problema, se a gente está precisando de socorro. E Jesus estava orando lá no monte, viu que os discípulos estavam com dificuldade. Ok. Da outra vez que Jesus acalmou a tempestade, Jesus estava no barco com os discípulos, não foi? Ele estava fazendo o quê? Quem é que lembra aí, ó? Vamos botar a cabecinha para funcionar? Enquanto as ondas estavam balançando o barco, quase virando o barco, a água entrando no barco, onde Jesus estava ou o que ele estava fazendo no barco? Ele estava, ó, dormindo. Mas Jesus estava no barco. E agora? Jesus não estava nesse barco. Ele estava do outro lado, ele estava orando lá no monte. Jesus estava longe dos discípulos. Mas o que é que vai acontecer agora? Os discípulos estavam começando a ficar preocupados, estavam com medo, porque o mar estava começando a se agitar de novo. E como eu falei para vocês, a Bíblia diz que Jesus viu. Jesus, quando vê o nosso problema, ele quer resolver, sabia? Ele queria ajudar. Mas como é que Jesus podia fazer? Ele não tinha nenhum barco ali para ir ao encontro dos discípulos. Ah, mas tem um detalhe. Jesus é diferente da gente, não é? Jesus, ele é poderoso, ele pode fazer coisas que ninguém pode fazer. E Jesus foi até lá, sabe como? Jesus foi até lá andando sobre as águas. Gente, que maravilha! Olha aqui, ó. Jesus foi lá, desceu do monte e foi caminhando sobre as águas para encontrar com os discípulos. Gente, que coisa espantosa, espantosa mesmo. Tanto que os discípulos, ó, viram de longe que tinha vindo alguém chegava perto deles. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Mas também, gente, peraí, né? Quem não ia ficar com medo de perceber alguém andando sobre as águas quando as águas estão super agitadas e o vento muito forte? Eles até pensaram que era um fantasma. Fantasma nem existe, todo mundo aí sabe disso, né? Mas porque viram Jesus andando sobre as águas e estava assim longe, ó, eles pensaram, ai, é um fantasma. E aí Jesus viu que eles ficaram com medo, né? Jesus tentou resolver logo esse problema do medo, tá? Lembra que não é pra gente ter medo? Então,
Então Jesus falou assim: calma, pessoal. Ele falou bem alto: calma, gente, não tenha medo, sou eu, sou eu. E todo mundo reconheceu e disseram: ah, é Jesus, é ele. Como pode ser isso? Ele está andando sobre as águas. Isso mesmo, Jesus estava andando sobre as águas. Ai, gente, como Jesus é poderoso, até isso ele pode fazer. Vocês lembram da brincadeira que a gente fez aqui no início? Afunda ou flutua? Afunda ou não afunda? Será que é possível, de forma humana, de forma natural, alguém andar em cima das águas? Não. Eu tenho certeza que quando você foi na piscina, você nunca conseguiu andar por cima das águas da piscina. Eu tenho certeza que quando você estava se divertindo na praia, também não conseguia andar sobre as águas. A gente afunda, não é? Mas Jesus não. Jesus, ele pode andar sobre as águas. E ele falou que ninguém tivesse medo. Os discípulos entenderam que era Jesus, mas mesmo assim, eles estavam espantados, porque nunca tinham visto alguém andando sobre as águas, né? Eu também nunca vi. E aí Pedro ficou assim, tão admirado com aquilo, que Pedro falou: Senhor, se for o Senhor aí realmente, me faça ir até aí andando sobre as águas também. Eu quero experimentar isso. E Jesus falou: venha, Pedro, você pode vir. Pedro desceu do barco e, ó, com muito cuidado, com medo de afundar, colocou o pé ali no mar, e Pedro também pôde andar sobre as águas. Olha Pedro lá, ó, chegando ao encontro de Jesus. E Pedro foi, gente, que coisa maravilhosa! Pedro foi andando, andando, e ele olhou ao redor de si. De repente Pedro caiu a ficha e percebeu: opa, mas não é possível que eu ande sobre as águas. E o vento soprou forte de um lado, a onda veio forte do outro. Pedro olhou assim e teve medo. Teve medo. E porque Pedro teve medo, acabou duvidando que isso aqui era possível, Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar e ele gritou: Senhor, me salve, socorro! Jesus foi, deu a mão para Pedro e tirou Pedro lá do fundo. Tirou Pedro. Olha aqui, ó. Ele socorreu Pedro. E foi com Pedro novamente andando sobre as águas, entrou no barco. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, ó, o vento parou, as águas se acalmaram, a chuva parou. Tudo ficou calminho novamente. Jesus falou com Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez Jesus tivesse dito assim para ele: olha Pedro, eu falei que você podia vir comigo, que você podia andar sobre as águas comigo. Você não confiou em mim. Você poderia confiar, porque eu só tenho o melhor para você. Eu jamais diria para você vir pelas águas para você afundar. Você deveria ter confiado. Você não deveria ter duvidado. Faltou fé. E o que é fé, gente? Fé é acreditar, mesmo quando a gente não está vendo, quando a gente não percebe as possibilidades. É acreditar naquilo que a gente nem está vendo. É acreditar que o Senhor, Ele é fiel para nos ajudar, para nos socorrer, mesmo que o momento seja tão difícil, tão duro. Fé é crer, mesmo naquilo que os nossos olhos não podem ver. Pedro teve fé no início, ele pediu para ir, Jesus deixou. Mas no meio do caminho ele duvidou. E porque ele duvidou, faltou confiança, ele acabou, ó, afundando. Pedro se preocupou muito mais com aquilo que ele estava vendo. E o que foi que Pedro viu? Ele viu aquele vento forte empurrando as ondas. Ele viu que aquelas ondas empurravam a si próprio. Ele viu aquela chuva. E nesse momento Pedro tirou os olhos de Jesus. Deixou de crer que um milagre ali estava acontecendo, que ele próprio podia andar sobre as águas com Jesus, que é o Filho de Deus e tem poder para fazer coisas que ninguém pode. Faltou fé. Mas quando eles entraram no barco e tudo ficou calmo de novo, os discípulos continuavam admirados com tudo o que estava acontecendo e disseram para Jesus: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é poderoso, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, porque ninguém nesse mundo jamais poderia fazer o que Jesus fez.
Agora nós vamos ler na nossa Bíblia essa passagem espetacular, maravilhosa que nós aprendemos. Como eu falei para vocês, está lá em Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim, Jesus anda sobre as águas, é o título. Logo em seguida, depois daquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém? Nós lemos até o versículo 32. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa mesma passagem, essa mesma história, nós encontramos também no Evangelho de Marcos e de João, que você também pode ler. Como Jesus é maravilhoso, não é, gente? Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E o que nós podemos aprender hoje com essa lição tão maravilhosa? Aprendemos algumas coisas que Jesus quer nos ensinar. Hoje, com esse texto, com essa história, com o que está escrito na Bíblia, nós aprendemos duas coisas muito especiais. A primeira delas, aprendemos sobre confiança. Precisamos aprender a confiar nas palavras de Jesus. Precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. E eu vou colocar aqui no meu cartaz, confiança, que foi o que nós aprendemos hoje. O que mais nós aprendemos? Aprendemos sobre conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Se Pedro tivesse percebido melhor, ele ia lembrar que poderia confiar em Jesus. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós poderemos confiar nele. E como nós poderemos conhecer a Deus? Através do estudo da sua palavra, através da leitura da Bíblia, dos cânticos, do nosso culto, da oração. Então vamos procurar conhecer a Deus. Vamos colocar aqui, conhecer a Deus. E se vocês observarem bem, até Jesus se preocupava com isso. Para onde é que Jesus foi quando ele pediu que os discípulos entrassem no barco para ir para o outro lado? Jesus ficou, subiu ao monte e foi fazer o quê? Ele foi orar. Até Jesus se preocupava com a oração, com a vida dele diante de Deus. E nós também vamos orar agora. E quem vai orar conosco hoje, sabe quem é? É a sua coleguinha, a nossa coleguinha, Bia. Então Bia vai orar. Vamos orar, Bia. Olá, amiguinhos. Hoje eu vou orar com vocês. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe meus amiguinhos
e nós vamos ficar confiando no Senhor. Amém. Então, igreja, beijo. Tchau. Amém, Bia, amém. Que oração tão linda. Que Deus abençoe você com muita saúde e muita paz, amém? Vamos cantar mais uma vez? Vamos aprender um cântico que diz que a gente só confia no Senhor porque temos a certeza que Ele não vai falhar. Vamos cantar? Você vai aprender esse cântico também. Você vai cantar junto comigo, bem bonito, porque a letrinha vai aparecer aqui, como sempre. Vamos lá, então? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que da minha vida Jesus vai cuidar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Não vai não. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém? O Senhor não vai falhar. Podemos confiar. E sabe o que é o céu toldar? É o céu ficar, fechando, todo escuro. Por isso que a música fala: se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, o céu escurecer. Mesmo assim, nós não precisamos ter medo. Confiaremos no Senhor, que nunca vai falhar. E eu queria agora propor uma atividade muito legal para vocês. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz barquinhos de papel, barquinho de dobradura. Geralmente as crianças aprendem isso bem pequenas, não é? Eu usei uma folha em branco e colori, ó, com giz de cera marrom dos dois lados. Fiz a dobradura bem linda, bem direitinho, e ficou um barquinho marrom. Só que eu não achei tão bom assim. Ficou melhor quando eu escrevi, ó, o versículo que a gente leu. Eu escrevi em um barquinho o Salmos 46, o versículo 1, que nós lemos e aprendemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tá vendo como ficou lindo? Fala sério, ficou lindo, não foi, meu barquinho? Isso! E eu fiz mais um, fiz outro, onde eu escrevi aquela frase que os discípulos falaram logo no final dessa história toda, de Mateus 14:33, ó. E os que estavam no barco, tá bem aqui, os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que coisa linda, né, gente? Vamos fazer um também? Eu vou deixar lá um vídeo com o papai e com a mamãe
para que você veja como é que faz um barquinho desse, tá? Se você fizer, eu vou ficar super feliz. Coloca lá, junto com o seu materialzinho do culto infantil, que eu sei que vocês estão fazendo, estão gostando. E em breve, muito em breve, nós vamos voltar, nós estaremos juntos para orar, para adorar o Senhor, para dar aquele abraço, aquele aperto cheio de saudade, tá bom? E aí, ó, que Deus abençoe muito vocês. Tia Tati tá orando todo o tempo, todo dia, para que todos vocês tenham saúde e tenham alegria, mesmo nesses dias que a gente fica um pouco triste, porque não pode sair, porque não pode ir pra igreja, porque não pode ir pra escola, porque não pode ver vovô, vovó, não pode ver ninguém. Mas não esqueçam que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é aquilo que deixa a gente alegre mesmo no momento difícil. E vamos confiar, lembra? Vamos confiar no nosso Deus. Vamos confiar no Senhor, porque Ele nunca vai falhar. Amém? Amém? Um beijão bem grande para todo mundo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Você sabe nadar? Consegue permanecer boiando? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Foi maravilhoso! Nunca pensei que viria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse que o povo o coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo: Vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido o povo para os seus lares e se retirado para um lugar calmo a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou, todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus, então, resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: Se és tu, realmente manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas. Venha, Pedro. Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e algumas vezes impetuoso discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado: Ei, olhem para mim! Vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. E imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus, salva-me! Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: Apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe. Eu posso salvar você. Apenas confie.
confie em mim. O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, 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 andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, ei, ei, ei. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, e pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. O vento soprava, as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, 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 andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, eita, eita, eita. Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo. Mas Pedro teve medo, começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou, ufa, 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 e pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Oba, opa, oba, opa, oba, ah. Oba, oba, opa, oba, opa, oba, ah. Oba, oba, Crianças, oba, esse oba, trava-língua é um pouquinho difícil. Vamos tentar fazer junto comigo? Opa, oba, opa, oba, opa, oba, ah. 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 Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, oba, se estou com Cristo, para de ai. Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Pra terminar, vê quem consegue fazer bem rápido. Opa, oba, opa, oba, opa, 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 opa.